Olá, eu sou Arthur Rodrigues e eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre o meu trabalho usando a hipnose neurosensorial para a reabilitação motora. Primeiro, eu queria falar que eu sempre me encantei muito pelas áreas da psicologia médica, da psiquiatria, mas que eu me deparei com a reabilitação motora dentro de um trabalho meu e eu me apaixonei. Eu me apaixonei e teve um grande ganho para mim profissional, porque normalmente quando as pessoas procuram hipnose não é para reabilitação motora e uma pessoa me procurou especificamente para isso. E eu tive que me ater aos fatos e o trabalho foi muito enriquecedor e eu agradeço muito. Agradeço muito ao Dr. João, à doutora Beatriz, pela oportunidade de estar aqui e de falar sobre isso também. Agradecer a Casa dos Sete Saberes, Instituto de Psicologia Ser e Crescer, que aí me deu a honra de vir aqui participar desse congresso online. Tem algumas informações sobre mim aqui, mas de mais importante, eu sou estudante de medicina da Universidade de Iguaçu, no campus de Itaperuna. Sou membro bronze da Sociedade Brasileira de Brasileiros de Hipnose e integrante do grupo de estudos e pesquisa em bioética e dignidade humana na minha faculdade. Bem, a gente vai começar a falar aqui pela formação reticular do sistema nervoso central. Por quê? Eu vim trazer algumas informações aqui que eu imaginei que talvez vocês não tivessem, que eu acho muito importante para entender a hipnose e a hipnose neurosensorial, porque a gente está trabalhando com estímulos dentro da hipnose. Na neurosensorial, então, nem se fala, a gente trabalha com estímulos o tempo todo, de todas as formas e atendendo aos nossos cinco sentidos, né? Então, a formação reticular, ela vai ser uma mediação de estímulos. Por que a gente tem que colocar o paciente dentro do próprio contexto dele? Para esses estímulos conseguirem passar. Porque todos os estímulos vão passar pela formação reticular e ela que vai decidir se isso é importante ou se não é. A gente tem uma definição aqui. A formação reticular é uma agregação mais ou menos difusa de neurônios de tamanhos e tipos diferentes, separados por uma rede de fibras nervosas, ocupando a parte central do tronco cerebral. Ocupa uma grande área, preenchendo todo o espaço que não foi preenchido pelas outras estruturas nessa área. Que outras estruturas? A gente tem tratos, fascículos, núcleos, e que são estruturas, né, do tronco cerebral. E aí imagina, essa parte de vermelho aqui é o tronco cerebral que você está vendo, essa parte de vermelho. Que você está vendo essa vista lateral do cérebro, vista frontal, e esse corte aqui embaixo, que é um corte sagital médio do cérebro. Então, a parte de vermelho é o tronco encefálico. Imagina que nós temos essas estruturas do tronco encefálico e vamos imaginar que essas estruturas são bolinhas de gude e que a gente está preenchendo aí esse tronco encefálico, como se fosse uma garrafa PET. No final desse preenchimento, ainda vai ter um espaço entre as bolinhas de gude. Aí que vai nascer a formação reticular. Ela vai preencher esse espaço que ainda não foi preenchido pelas bolinhas de gude. Então, a gente tem informações, tem funções da formação reticular que são muito importantes. Eu trouxe elas aqui para a gente falar um pouquinho, não se ater muito, porque não é um congresso de medicina, é um congresso de hipnose, mas é muito importante. A gente tem controle da atividade elétrica cortical, controle do ciclo sono e vigília, e mediante o quê? Mediante o estímulo. Está chegando a parte da noite, a luz está diminuindo, a luz ambiente está diminuindo, e aí a sua formação reticular, ela vai falar assim, opa, sistema nervoso, podemos produzir melatonina. Podemos produzir melatonina porque essa pessoa vai precisar dormir. Tem muita luz ambiente, o dia está amanhecendo, você está dormindo e já começa a ter luz ambiente. Opa, vamos acordar essa pessoa, o dia já está aí, ela vai precisar acordar agora. Então, quem vai fazer isso é a formação reticular. A gente tem controle diferente da sensibilidade, dor e atenção seletiva. O que quer dizer isso? Bem, se você tem uma dor de cabeça todo dia e de repente você machuca o seu dedão, você vai parar de sentir essa dor de cabeça. Porque você precisa sentir aquela outra dor. A dor de cabeça você está acostumado a sentir todo dia, vamos supor. Seu cérebro já está acostumado com isso, sua mente já está acostumada com isso. Então, o que é importante?
continuar nesse estímulo ou dar espaço para um novo estímulo que entrou. No caso da dor, seria você ter machucado seu dedão, ter quebrado seu dedo. É mais importante você sentir aquela dor ali, que você nunca sentiu antes, do que a dor de cabeça. Você tem um ar-condicionado, vamos supor. Você comprou um ar-condicionado novo e você está se acostumando com o barulho dele. No começo, isso pode ser chato, porque é um barulho novo. Mas depois que o seu cérebro se acostuma com esse barulho, você vai poder prestar atenção em outras coisas que podem ser importantes. Como? Imagina você tem um cheiro de fumaça no seu quarto. Isso requer uma noção aí de perigo, porque sem fumaça tem fogo, e você sente esse cheiro dormindo, e aí você acorda. Diferente do barulho do ar-condicionado, que já não está fazendo mais importância para você. Você já está dormindo com ele de boa. Mas o cheiro de fumaça é um estímulo importante que vai passar e vai te acordar, porque pode acontecer uma situação de perigo aí. Então, ele vai fazer essa atenção seletiva. E a gente, com a hipnose, a gente vai brincar com a atenção seletiva. A gente vai tirar a atenção seletiva de outras coisas da mente da pessoa e vai colocar o que a gente quer ali trabalhar na hora. Então, isso é muito importante. E na hipnose neurosensorial, a gente está falando de estímulos o tempo todo. Então, a gente tem também o controle da motricidade somática e postura, manutenção da postura, motricidade axial e proximal. A gente está falando de reabilitação motora, então isso é muito importante. Assim também como integração de reflexos, respostas motoras estereotipadas. É um quadro primitivo aí. Não vamos entender muito sobre isso não, mas também está ligado com a parte motora. Então, é importante também. A gente tem o controle do sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático. Isso é muito importante, porque dentro dessa modulação do sistema nervoso autônomo, a gente vai conseguir relaxar o paciente, colocar ele em transe, e essa modulação é muito importante, não só por isso, como também pela sua abrangência. A gente está falando de um sistema nervoso, então tem muita coisa aí para poder se falar. A gente tem o sistema nervoso autônomo, conexão com o sistema límbico e hipotálamo. Isso é muito importante, não só a conexão com o hipotálamo também, mas também com a hipófise, porque isso vai dar um controle neuroendócrino para a gente, um controle do metabolismo, um controle das cascatas químicas que estão acontecendo no corpo, controle neuroendócrino dos hormônios que vão ser liberados ali, se vão ser ou não, a quantidade que tem que ser liberada ou não. Isso é muito importante. O sistema límbico está ligado aí com as nossas emoções, é o nosso sistema emocional primitivo e evolutivo, e a gente está aí com ele, é o que vai demandar. A gente também tem controle muito importante de emoções como raiva e dor, enfim, tem bastante funções. E ainda sobre as funções da formação reticular, a gente tem controle da respiração, do centro respiratório, centro vasomotor, controle da pressão arterial e ritmo cardíaco, que também é importante na hipnose. A gente tem conexões diversas aí. A formação reticular apresenta ampla gama de conexões com outras estruturas importantes para o papel da hipnose neurosensorial dentro da realização motora. Isso tanto em vias ascendentes quanto descendentes. Vias ascendentes do corpo para a cabeça, descendentes da cabeça para o corpo. A gente tem conexão com o cérebro, com o cerebelo que está ligado à movimentação, à parte motora. A gente tem conexão com a medula, com os núcleos dos nervos encefálicos. Então, a gente está mexendo com o corpo inteiro. A gente está mexendo com a hipnose neurosensorial, a gente está mexendo com o corpo inteiro. E aqui, a gente tem uma comunicação potencializada. Por quê? Porque a formação reticular, ela dispõe de redes neuronais e vai ajudar a formar essas redes neuronais. E tem 3 redes neuronais que são muito importantes dentro da hipnose. São muito importantes dentro da hipnose. Por quê? Porque essas 3 principais redes, eles fizeram uma pesquisa e eles viram que, dentro desse estudo, essas 3 redes neuronais, que é a rede de modo padrão, a rede de controle executivo e a rede de saliência, elas não funcionam simultaneamente. Elas não têm costume de funcionar ao mesmo tempo. Porém,
para pessoas que trabalham com processo criativo e pessoas que são muito criativas, essas redes elas podem trabalhar simultaneamente. Elas podem ajudar a conexão de uma com a outra, ajudar o tráfego de informações. Uma vai facilitar o trabalho da outra, como se fosse assim. E a gente, quando está trabalhando com hipnose, com função imaginativa, função de visualização, e a gente está dando estímulos para essas pessoas nos 5 sentidos dela, a gente está potencializando isso e potencializando essa comunicação. E como a hipnose é um modelo em que a gente vai intensificar esse processo, essa função imaginativa, essa função de visualização, o córtex visual da pessoa vai estar bombando de estímulos, porque ela vai estar com todas as suas... Tudo que ela traz consigo dentro da mente, e você direcionando isso para uma atenção seletiva, a gente está condicionando uma atividade que normalmente não aconteceria, que é a integração dessas redes. Porque dentro da hipnose, a conexão com essas redes, a forma com que elas trabalham também muda. E é a partir delas aí que a gente vai ter um controle do que vai acontecer dentro da hipnose. Essas 3 principais redes para a hipnose: a rede de modo padrão, a rede de controle executivo e a rede de saliência. Cada uma dessas redes possui uma responsabilidade específica dentro do cérebro. A rede de modo padrão é utilizada quando o cérebro está gerando ideias e imaginando. A de controle executivo é ativada para a tomada de decisões. Por fim, a de saliência é utilizada para discernir quais ideias são relevantes para facilitar a transição das ideias. Então, isso é muito importante para a gente, saber da existência dessas 3 redes neuronais e que você, ao fazer hipnose, está estimulando a função criativa, o processo criativo e a comunicação dessas redes de forma simultânea. Entendendo os fatos. A formação reticular, presente no tronco cerebral, é o maior e mais poderoso centro de controle e modulador da fisiologia e neurofisiologia do corpo humano. Todos os estímulos passam pela formação reticular, dependem da sua aprovação e modulação. Para que os estímulos aplicados durante a terapia sejam aceitos, é necessário colocar o paciente dentro do próprio contexto e linguagem. Essas percepções são captadas pelos canais neurosensoriais, nossos 5 sentidos. Eu gosto de equiparar partes do cérebro com modelos de mente. E dentro do modelo de mente que a gente tem da hipnose, o modelo de mente de Harold Cain, se a gente pensar na mente consciente, a gente pode pensar em estruturas mais superficiais, mais corticais. Se a gente está falando da barreira de fator crítico, a gente pode estar falando da formação reticular. O subconsciente, a gente tem estruturas mais internas, subcorticais, sistema límbico. E inconsciente, sistema nervoso periférico, somático e autônomo, que a gente não controla, porém a gente pode condicionar com o uso da hipnose. Bem, então, sobre o cérebro e as suas interpretações, é muito legal a gente falar que o cérebro não distingue o real do imaginário. O nosso cérebro ele não distingue o que é falso e o que é real. Por isso que quando você tem uma crise de ansiedade, não está acontecendo nada às vezes naquele momento, mas você só lembrou de algo que te traz muita ansiedade. E aquilo começa a ser reproduzido no seu corpo. Você começa a somatizar aquilo. Seu cérebro começa a interpretar que aquilo é verdade. Então, só de você imaginar algo para o seu corpo é como se estivesse acontecendo. Então, quando você está com um paciente de reabilitação motora e você faz uma regressão nele, por exemplo, e traz ele para um passado para onde ele não ainda tinha aquela lesão motora, e para você trazer a memória sináptica daquela movimentação, isso é muito importante. O cérebro é atemporal, não diferencia passado, presente ou futuro. Também tem isso. O seu cérebro ele não distingue passado, presente ou futuro, assim como não distingue real do imaginário. E o cérebro trabalha o tempo todo para a formação de imagens. Então, tudo que eu falei aqui sobre formação reticular, sobre que o córtex visual da pessoa está bombando de tantas informações para ela produzir aquilo ali, isso é uma coisa natural já da pessoa. Só que com a hipnose neurosensorial e com a gama de estímulos que a gente utiliza,
Isso é extremamente potencializado. Isso é muito importante, porque a gente vai trabalhar com esses 3 fatores dentro da hipnose para você ter um maior controle das suas induções, do que você faz. E aqui, posturas a serem incentivadas. Então, eu já estava falando aqui sobre o cérebro e suas interpretações, e a gente vai falar, vai utilizar isso dentro da terapia, tudo que a gente usou aqui, toda a informação que a gente teve aqui, a gente vai levar em conta na terapia do paciente. E também saber que tem determinadas posturas que devem ser incentivadas. Teve uma pesquisa que foi feita sobre remissões radicais, no caso, esse estudo foi direcionado para o câncer, mas dentro de um documentário que estava falando sobre isso, a gente também tinha o caso de um homem em que ele tinha machucado, lesionado a coluna dele, e ele ia precisar passar por uma cirurgia para colocar aquilo no lugar. E ele se apoiou nessas posturas a serem incentivadas e começou a mentalmente realizar a cirurgia dele. Ele sabia, era uma pessoa que tinha estudos, ela sabia como ia ser esse processo, como ia ser esse procedimento, e esse rapaz, ele começou a imaginar esse processo acontecendo dentro do corpo dele, fazer esse exercício mental todos os dias, durante 6 meses, e dentro desse processo ele imaginava a cirurgia acontecendo, e se ele errasse, ele voltava do começo. Ele ia fazendo aquilo. No final das contas, surpresa, é como se a cirurgia tivesse sido feita. Esse paciente, ele estava bem, estava ótimo, a previsão dele seria que ele talvez andaria de cadeira de rodas para a vida toda, e ele continuou. E essas informações são no documentário Rio, O Poder da Mente. Esse documentário é sensacional. Em estudos sobre remissões radicais, eu coloco essas posturas desse estudo para todos os pacientes. Porque todos os pacientes, todo mundo que se encontra em reabilitação da área de saúde mental, e a gente trabalha primordialmente a hipnose com a saúde mental, elas precisam dessas posturas. São condutas de pacientes que provocaram uma melhora significativa e cura, através de processos mentais que favoreciam o corpo. 1. Mude radicalmente a sua dieta. Assuma o controle da sua saúde. No caso 1 e 2, né? Mude radicalmente a sua dieta e assuma o controle da sua saúde. Por quê? Quando você está fazendo uma dieta, essa dieta ela é direcionada. Estou fazendo dieta para ganho muscular, de massa muscular. Está sendo direcionada para massa muscular. Você acha que aquela dieta direcionada vai ser tão bem direcionada para o seu sistema nervoso? Não. Por isso mesmo chama de direcionada. Ela está ali para atender a sua demanda muscular, não para deter a sua demanda do seu sistema nervoso. Então seria legal que essa pessoa fizesse uma dieta que pudesse sustentar aquilo que ela está precisando no momento. Se ela está precisando se sentir mais relaxada, mais feliz, ela vai fazer uma dieta voltada para aquilo, como alimentos que têm tirosina, 5-HTP, ou triptofano, e por aí vai. Então, o ideal, se a pessoa está com um problema de reabilitação motora, ela tem que buscar uma dieta que favorece aquilo. Porque a gente tem como controlar o que a gente faz dentro da terapia, mas a gente não tem como controlar o que o paciente faz fora dela. O ideal seria a gente indicar isso. Entrar em contato com o fisioterapeuta, entrar em contato, porque você não trabalha sozinho. Com o nutricionista desse paciente, falar que você vai estar realizando um trabalho que vai estimular a neuroplasticidade e que você precisa que o corpo da pessoa esteja 100% ali dentro do que você precisa para poder trabalhar, que ele vai ter os nutrientes necessários para poder realizar aquilo que você está querendo trabalhar, e esse profissional da área de saúde vai saber como te ajudar. Então, a gente tem isso, mude radicalmente a sua dieta, assuma o controle da sua saúde, põe a sua saúde na sua mão, fala para o seu paciente para ele tomar conta da saúde dele, porque normalmente as pessoas não tomam conta da própria saúde, as pessoas entregam na mão das outras. Não, essa pessoa tem que ter noção de que ela é o centro de controle da saúde dela. Siga a sua intuição.
saiba usar ervas e suplementos. Isso daí é muito bom, porque às vezes evita o uso de medicações mais pesadas, às vezes tem como resolver só com a suplementação, só com ervas, só com a naturopatia. E ainda que não seja que ela precise de mais do que isso vai ajudar também a controlar a situação. Isso vai ajudar você saber que a pessoa pode tomar suplementos e ervas que vão ajudar naquele problema. Talvez ela use já a medicação, mas se você incentivar ela a fazer isso dentro de um contexto médico, é claro, porque você não vai passar nada para esse paciente, mas você vai indicar para os médicos o que seria legal, conversar com a nutricionista ou com o nutrólogo que suplementos seriam importantes, que ervas seriam importantes essa pessoa usar dentro da saúde dela, porque isso vai ajudar a potencializar o efeito. Se a pessoa já toma remédio, vai ajudar a potencializar o efeito dos remédios que ela já está tomando. Talvez ela precise até de menos remédios se ela utilizar uma suplementação e uma fitoterapia. Libere as emoções reprimidas. Isso a gente faz na hipnose, né? Isso a gente faz muito bem, por sinal, na hipnose. Então a pessoa ela tem que se livrar dessas cargas emocionais que são pesadas aí para ela, porque se ela teve um acidente e isso causou para ela uma lesão, primeiro a gente tem um choque físico. Você tem uma lesão física. O corpo dela está gritando. Depois, você tem um choque mental. Você tem um baque mental nessa pessoa. Porque a mente dela também está gritando naquele momento. Tanto o corpo quanto a mente precisam de ajuda. A gente não pode tratar uma coisa da outra como se fossem separadas. A gente não pode fazer isso. Tanto o corpo como a mente podem interferir um no outro, como uma via de mão dupla. A gente tem a psicossomática, em que os eventos acontecem, tem a sua gênese dos problemas na mente e vão interferir no corpo, no soma, e tem a somatopsíquica, onde começa no soma e vai interferir no campo psíquico, no campo mental. Então a gente tem que tratar isso, não pode tratar de forma separada, tem que tratar de forma unificada. Então a gente tem essas dicas aí. Libere emoções reprimidas, isso é muito importante, porque não vai ser só o corpo do paciente que vai estar gritando, que vai estar com uma lesão. A mente dela também vai estar. E você tem que dar atenção a isso. Então, mesmo se o paciente te procurou só para reabilitação motora, você não vai tratar exclusivamente isso com ele. Você também vai querer saber dos traumas da pessoa, vai querer ressignificar isso. Você não vai se ater exclusivamente à reabilitação motora. Você vai ter que associar isso com o seu trabalho e seus estudos dentro da saúde mental, dentro da psicologia médica, da psiquiatria, da hipnoterapia, mas em foco aqui, no caso, da hipnoterapia. Então, o que você pode fazer por essa pessoa dentro dessa área? E aí você vai fazer. Tenha mais sentimentos e emoções positivos. Você tem que trabalhar isso com o seu paciente. Essa ancoragem de sentimentos, de pensamentos positivos, ele tem que se rodear de pensamentos positivos, do que se rodear de pensamentos, por exemplo, do nível eu não consigo, eu não posso. A gente não pode trabalhar assim. Então a gente vê que a gente tem um nosso cérebro que não distingue real do imaginário. Então, se você colocar sentimentos negativos, ainda que não sejam verdades ali, o seu corpo vai interpretar como uma verdade. Isso não pode acontecer. Então você tem que estimular ao máximo pensamentos e emoções positivas do seu paciente. Seja receptivo ao apoio social. Você tem que incentivar o seu paciente a não guardar esse problema para ele. E vai ajudar isso também dentro da hipnose, a ele chegar nesse status. Você vai apoiar essa pessoa a ser receptiva com o apoio social. Se a pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando de carinho, ela não está precisando só de ajuda física, está precisando de ajuda emocional também. E as pessoas podem ajudar nisso. Você não precisa, você como terapeuta, não precisa carregar toda essa carga com você, porque o paciente tem a parcela de responsabilidade dele dentro do tratamento. Então, isso seria um exercício de casa. Então, fala, estou passando por tal problema, estimula ele a falar, estou passando por tal problema, estou fazendo terapia, vamos ver como é que vai ser, estimula ele a pensar, vai ficar tudo bem, e isso é muito importante. Tudo isso daqui é muito importante.
aprofunde sua espiritualidade. Você não vai dar, como é que eu vou dizer? Você não vai dar religião para o seu paciente. Você vai dar espiritualidade, tem uma diferença. Você não vai dar instituição, crença pronta, nem nada. Mas você vai perguntar qual a intimidade que ele tem com a espiritualidade. Ele é uma pessoa espiritualizada? Ela não é uma pessoa espiritualizada? E você vai conversar isso com o seu paciente. Dentro disso, ele vai te falar se ele acredita em Deus, se ele não acredita, se ele acredita na árvore, se ele acredita nele mesmo. Então, isso é muito importante. A gente tem que saber quem é o paciente. Você não pode tratar uma pessoa sem saber quem que ela é, quais são as crenças, quais são os valores morais dessa pessoa. E isso está muito dentro da espiritualidade dela. Então, você vai incentivar ela a se aprofundar na espiritualidade. A conexão que ela busca, ou a conexão que ela já tem, vai pedir para ela fazer isso, porque a fé, as pessoas falam isso, né? A fé move montanhas, e move realmente. Porque as pessoas que têm fé, elas se recuperam muito mais rápido e com muito mais ganho do que as pessoas que não têm fé. Isso é fato. Então a gente tem que estimular isso no paciente também. Tenha fortes razões para viver. Eu gosto muito de brincar com os pacientes e passar um dever de casa. Eles compram um caderninho e eles só vão anotar as coisas boas dali para frente. Tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas que são boas. Eles só vão anotar aquilo e depois de um tempo eles vão parar e vão reler aquilo que eles escreveram. E você se dá conta de quantas coisas boas você está rodeado no seu dia que às vezes a gente não se dá conta. Isso é muito importante. Eu falo sempre isso, né? Isso é muito importante, mas realmente é tudo muito importante aqui do que eu estou falando. Como eu disse, não é só na recuperação, na reabilitação motora, mas em outras áreas também. Essas são posturas aqui que a gente deve incentivar em todos os pacientes. Agora eu queria que vocês observassem que a gente falou aqui, se não me engano, de 9 posturas mentais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu quero que vocês observem que apenas 2 dessas condutas são físicas. Mudar radicalmente a dieta e saiba usar ervas e suplementos ao seu favor. O resto é tudo postura mental. Como que a mente ela é importante e ela faz a diferença. Como o condicionamento da mente faz importância. Então aqui a gente vai saber que a gente tem que condicionar a mente a favor do corpo. Porque uma coisa que acontece muito na reabilitação motora é o seguinte: você tem uma sequela física, porém, você também tem uma sequela mental. Sabe quando um cachorro ele quebra a pata, engessa, e aí depois você tira o gesso, a perna tá boa e ele continua mancando? É porque o corpo dele tá bom, mas a mente dele não sabe disso. A mesma coisa acontece com o humano. Às vezes o paciente, ele, no local da lesão, quando você tem uma lesão no corpo, você vai ter uma postura que você vai ficar mais confortável com aquela lesão, que você não vai sentir tanta dor, que você não vai sentir tanto desconforto, que aquilo não vai te gerar muito incômodo. Você está com uma lesão, vai te gerar incômodo, mas vai gerar menos aquela posição que você está. E aí você fica, por exemplo, às vezes com o braço travado naquela posição. E aí você está bem, está melhorando, já parou de sentir dor, já não está mais sentindo tanta dor, já não está mais sentindo tanto incômodo, mas o seu movimento está restrito ali. Por quê? O seu corpo te colocou naquela posição e travou aquela posição porque é uma posição que não vai trazer prejuízo para você. Não vai te trazer dor, não vai lesionar mais o local. Só que o seu corpo já está bom. Você precisa avisar para o seu cérebro que ele pode soltar aquela sequela mental que ficou sobre a sequela física. Então, quando você faz isso, você está tirando as 2 sequelas, né? Porque não existe só uma sequela, existem 2. Então, quando você está utilizando a hipnose para poder soltar o braço de uma pessoa ou para ela recobrar aquele movimento, você está tirando essa sequela mental sobre a injúria. Isso tem que ser incentivado, essas posturas têm que ser incentivadas e isso, assim,
é de humanidade seu, como, é de humanidade sua como profissional, você trabalhar essas posturas nessas pessoas. Então, você observa que o corpo, às vezes, ele fica travado numa posição porque não te causa mais dor, não te causa mais tanto desconforto. Mas, de repente, o seu corpo já está bom e ele ainda não sai daquilo. É aí que a mente vai entrar em ação. E aí que você vai utilizar as técnicas da hipnose para poder liberar essas sequelas mentais das pessoas. Neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, ela é muito importante, como sempre, muito importante, mas ela é essencial, ela é mais que importante, essa daí é essencial, porque a neuroplasticidade, a gente sabe que hoje em dia esse assunto de que morreu um neurônio, acabou para o sistema nervoso, não vai mais voltar, não tem como, não tem volta, a gente sabe que isso é mentira. E a gente tem a plasticidade neuronal. E a neuroplasticidade é uma forma de criar novos meios, novos caminhos, despertar áreas, vamos dizer assim, do seu sistema nervoso que estavam mais cansados, e você dá uma turbinada ali, você encontra novos caminhos, novas direções para o seu sistema nervoso, não só a nível estrutural, quer dizer, não só a nível mental, mas a nível estrutural também. O seu sistema nervoso se reestrutura. E esse sistema de neuroplasticidade, ele está muito presente nas crianças, porque é um processo de aprendizagem. Então, as crianças estão sempre em processo de aprendizagem e desenvolvimento do sistema nervoso. Conforme a gente vai chegando aí na fase de jovem adulto, iniciando a vida adulta e terminando o desenvolvimento, a nossa fase de desenvolvimento, a neuroplasticidade ela cai, mas não significa que ela possa ser utilizada, ser trabalhada. Ela cai porque o desenvolvimento já está ali, você não vai desenvolver mais do que aquilo, então ela para um pouquinho a sua atuação. Porém, com a hipnose neurosensorial, a gente estimula diretamente a neuroplasticidade. Então, a neuroplasticidade, também é conhecida como plasticidade neuronal, é a capacidade do cérebro se adaptar a mudanças por meio do sistema nervoso. Trata-se da habilidade do cérebro de reorganizar os neurônios e os circuitos neuronais, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagem e vivências. A neuroplasticidade permite que os neurônios se regenerem e que sejam criadas conexões sinápticas, meios de comunicações entre os neurônios. Então, nós vamos estar estimulando diretamente o desenvolvimento do sistema nervoso para novas exigências e para novas adaptações. Vamos supor, se você tem uma injúria no sistema nervoso, aí no seu braço. Eu estou falando braço, mas é porque esse problema que eu vou falar do seu paciente envolveu o braço. E ela tem uma injúria no sistema nervoso, uma lesão nervosa, vamos supor. E isso está atrapalhando a ela recobrar o movimento. A gente estimulando a neuroplasticidade, a gente está estimulando o corpo dela a se reorganizar estruturalmente para poder suprir aquela falha. Então, isso é essencial para a gente. Tanto nos processos de aprendizagem, dos nossos processos mentais, aí dentro dos transtornos mentais, quanto da parte de reabilitação motora, isso vai ser essencial, poder trabalhar a neuroplasticidade na pessoa. E como que a gente vai trabalhar a plasticidade neuronal? Com estímulos através dos nossos 5 sentidos. A visão, dentro da hipnose neurosensorial, a gente utiliza estímulos fototônicos com estroboscópica. Nós utilizamos a cromoterapia, trabalhando com cores diferentes. Nós trabalhamos a audição utilizando frequências neuronais. São frequências que, quando você escuta essas frequências, quando elas são escutadas por você, elas vão mimetizar no cérebro aquele padrão de onda. Então, se você está escutando uma frequência que equivale a 7 Hz no seu cérebro, uma frequência θ, quando você está escutando aquele padrão vai sendo mimetizado pelo seu cérebro e você vai reproduzindo aquele padrão de onda θ no seu cérebro.
a gente tem estímulos táteis. A gente, na hipnose, a gente encosta nos pacientes, a gente usa toques, a gente, se você estiver usando uma indução que tem a ver com água, você pode jogar um pouquinho de água, assim, tipo, gotículas de água no rosto do paciente em algum momento. Então, a gente vai estimular conforme a nossa criatividade, a nossa demanda, o tato da pessoa. A gente também pode utilizar estímulos elétricos, como uma caneta de eletroacupuntura ou um neuroestimulador, utilizando a eletroterapia. A gente, no paladar, você vai dar comida para essa pessoa no meio da hipnose? Não, não vou dar comida. Mas e se ela estiver em transe e ela imaginar que está comendo algo? O cérebro não distingue real do imaginário, lembra? Então, nós vamos estar estimulando o paladar dessa pessoa também. O olfato, com óleos essenciais. E os óleos essenciais são muito legais de trabalhar. E é muito legal falar do olfato aqui, porque pelas disposições dos pares de nervos cranianos, o nosso olfato ele não vai passar por uma análise do córtex. Ele vai direto aí em conexão com o sistema límbico. Então, você tem um controle olfativo das emoções. Se você pegar um cheiro que lembre a infância dessa pessoa, você vai trazer tudo aquilo ali à tona no momento de trânsito. As boas emoções, tudo que ela precisa se apoiar para você estimular, enfim, dando só um exemplo aqui. Então, a gente, estimulando a plasticidade neuronal, subentende-se que um ambiente que apresenta amplos estímulos neurosensoriais, ou seja, que tem a ver com os 5 sentidos, tato, visão, audição, gustação e olfato, desculpa, tem grande influência positiva no processo plástico, onde o sistema nervoso, ao receber essas informações, iluminação, clima, cor, som, formas de objetos e relações interpessoais, em determinada ordem e frequência, não pode ser uma coisa aleatória, gente, você tem que colocar uma ordem aí, em determinada ordem e frequência, no ambiente ou fundo terapêutico, são processados e tornados funcionais, tornando possível aprender e reaprender. Então, nosso sistema nervoso, ele sim se reestrutura, ele aprende, ele reaprende e pode ser condicionado ao que a gente quer que ele aprenda. Bem, vou falar um pouquinho do trabalho que eu fiz com a Mika Condé, que eu já conhecia ela. Bem, ela é cantora, é advogada. Isso, no meu Instagram, @Rodrigues Hipnose Clínica, a gente tem lá a entrevista que ela deu falando sobre o caso. E ela foi uma paciente maravilhosa, porque ela seguia tudo direitinho que eu pedia, não só o que eu pedia, como o que o médico pedia, fisioterapeuta pedia. E a hipnose neurosensorial me ajudou bastante. Quando eu falei com ela que eu trabalhava, que ela tinha me procurado pela questão do transtorno pós-traumático. Mas quando eu falei com ela que eu também trabalhava com a reabilitação motora dentro da hipnose, ela ficou apaixonada. E ela me contratou, eu fui para a casa dela, lá no Rio, e eu fiquei uma semana lá. Antes de chegar lá, eu estava estimulando aquelas 9 posturas a serem estimuladas já à distância, que a gente fez 2 sessões online antes de eu chegar lá. E até então eu estava focado em trabalhar as posturas mentais e as íntegras mentais, né? Que estavam fazendo parte aí. E aí, quando eu cheguei no Rio, eu comecei a trabalhar a questão da reabilitação motora. A Mika é uma cantora pop, ela mora no Rio de Janeiro, e ela é cantora e compositora, então o problema que ela teve foi no braço, ela estava sem mexer o braço, já tinha alguns meses, e ela é cantora, compositora e também advogada, então o braço dela é mais do que necessário. E
E ela estava sem mexer, desde que ela teve um acidente de carro, desde que ela teve o acidente de carro, ela estava sem mexer o braço. Ela não conseguia abraçar as pessoas, ela não conseguia digitar no celular direito, ela não conseguia lavar a cabeça, amarrar o cabelo, ela não conseguia fazer, o braço dela estava sem funcionalidade dentro dessas questões e dentro do que ela precisava. E aí mais um baque, ela é uma pessoa que ela está ligada com a música. A emoção musical é uma coisa que toma conta dela. Então, aquilo mais do que nunca estava diretamente ligado com o emocional dela também. Então, as duas partes precisavam ser tratadas, o emocional e a parte física. E a gente estava condicionando a neuroplasticidade na hipnose neurosensorial tanto para a homeostase mental, para ela ter um equilíbrio na mente dela, depois do que ela passou, quanto para a reabilitação motora. Quando eu cheguei lá, ela já estava se sentindo muito melhor na parte mental e eu ia acompanhar ela. O combinado seria que eu ia acompanhar ela no dia a dia, então a gente ia fazer exercício físico e eu aplicava hipnose. A gente ia no trabalho dela e eu aplicava hipnose. Tudo que a gente ia fazer junto, eu aplicava hipnose nela. E aí chegou o dia de ir na fisioterapeuta. E depois que foi resolvido o assunto, ela me falou que a fisioterapeuta dela falou com ela e estava assim, meio que apavorada. Tipo, o que eu vou fazer com essa garota? Do jeito que ela chegou lá e o resultado que ela esperava ter, que ela queria ter, que era o braço dela 100% funcional de volta. E a fisioterapeuta dela maravilhosa, a doutora Bianca Chalon, médica do Gávea Medical Center, no Rio de Janeiro. E queria agradecer também ela, porque foi um trabalho, eu estou falando desse trabalho, eu tenho que agradecer ela, porque ela abriu a porta da clínica dela para eu poder entrar e tratar a Mica. Isso foi muito importante. E aí ela não sabia o que fazer com ela. E a gente começou a fazer as fisioterapias dela. Eu acompanhei ela em sessões de fisioterapia com estado de hipnose. Ela fazia a fisioterapia dela em hipnose. E eu tive que pesquisar um pouquinho mais sobre fisioterapia para eu poder estar junto, para eu poder chegar junto também ali com ela, com a fisioterapeuta dela. E a gente começou a colocar ela mais dentro do contexto pessoal dela, dentro da fisioterapia, porque isso não é muito algo que os fisioterapeutas se preocupam em colocar o paciente dentro da própria semiótica. Então, utilizando o transe, eu colocava ela dentro do contexto pessoal dela, no momento da fisioterapia e da realização de exercícios. Ela conseguiu chegar mais longe. Ela, depois de uma sessão junto com a fisioterapeuta, ela voltou a tocar violão. Ela conseguia fazer muito mais com os movimentos dentro da fisioterapia, sentia menos dor, menos desconforto. Inclusive, foi uma coisa muito legal que a gente chegou em conjunto, eu e a doutora Bianca, em como trabalhar juntos, né? E dando umas dicas assim mentais que ajudam quando você trabalha com sequela física, com sequela motora. Por exemplo, ao invés de ela usar a palavra dor, quando você sentir alguma dor, você me avisa. Uma pessoa está em estado de transe e você utilizar a palavra dor, pode causar dor na pessoa. Você pode intensificar a expectativa de dor. Talvez ela sinta dor antes do que ela deveria sentir, talvez ela sinta mais dor do que ela deveria sentir, talvez ela sinta dor sendo que ela não deveria sentir. Então, trocar essa palavra por desconforto, isso foi muito legal. E ela começou a fazer os exercícios de uma forma bem mais produtiva. Os exercícios de casa que eram passados da fisioterapia, ela fazia sem hipnose. A gente aplicava hipnoterapia em outros contextos. Ela separou uma ala da casa dela para eu poder tratar ela. Eu montei uma mini clínica para ela com todos os equipamentos de neurosensorial que eu pude levar. E o resultado foi maravilhoso. Eu fiquei com ela uma semana. Depois de uma semana, o braço dela estava 100% funcional, dentro do que ela precisava. E eu usei o que eu estou apresentando aqui para vocês. E os meus conhecimentos dentro da hipnose neurosensorial, que é uma coisa que eu indico muito
qualquer pessoa que queira fazer, que queira conhecer a hipnose neurosensorial mais, eu indico, porque a gente trabalha muito com aparelhos de biofeedback, né? Então, esses aparelhos, eles vão mostrar pra gente o que está acontecendo no corpo em tempo real. E isso foi maravilhoso, porque hoje em dia eu sei se eu estou mexendo num problema, se eu não estou mexendo, se eu tenho que mexer, se eu já parei de mexer nele. Porque esses aparelhos de biofeedback me dão essa resposta do que está acontecendo no corpo do paciente. Se ele já ressignificou aquilo, se ele não ressignificou, se ele está ficando mais nervoso, se ele está ficando menos nervoso. Então, isso foi muito, muito especial. Eu tive, assim, eu tive que ser grato ao universo por me dispor de ferramentas maravilhosas, que era exatamente aquilo que a gente precisava. E o resultado hoje é que a Mika já voltou para o seu trabalho normalmente, já está tocando, já está compondo, lançou mais música. E isso eu fico muito feliz, porque você tem uma pessoa que não mexe o braço e você, depois de uma semana, o braço dela está 100% funcional. É claro que ela ainda tem cicatriz, precisa trabalhar, não está liberta dos cuidados médicos que ela precisa ter, mas o braço dela está funcional. Ela está fazendo todos aqueles movimentos que ela precisava antes. Cicatriz é cicatriz, sempre vai ficar. Mas o importante é não ficar uma cicatriz na mente da pessoa, né? De ela achar que não conseguir mexer o braço e conseguir e recobrar os movimentos. Isso de forma inconsciente, é claro. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Essa é a forma com que eu gosto de trabalhar e com que eu trabalho, com que eu aplico hipnose, com que eu trato meus pacientes. E eu não imagino forma melhor do que a hipnose neurosensorial para poder fazer uma reabilitação motora numa pessoa. Na verdade, eu não penso que nada seja tão importante quanto métodos de hipnose neurosensorial dentro dos métodos que eu já aprendi e que eu trabalho. É com certeza a forma mais potente de hipnose que eu conheço, para poder se trabalhar tanto as questões mentais quanto as questões do corpo. Vamos despedir de vocês. Muito bom, agradeço a presença de vocês por estarem aqui, terem ficado até o final, estarem me ouvindo, um pouquinho do meu trabalho que eu posso passar para vocês.